Revisão de renal. Eu fico muito feliz se ajudar você um pouquinho. Nossas bases serão diagramações organizadas por alguns sites, livros e pelo professor Evaldo em 2025. Essa ilustração já começa com o Néter aqui, nos dando uma introdução simpática da localização dos rins. Lembrando que essa parte anatômica que eu estou mencionando agora, a cápsula, o córtex renal, a região medular, as pirâmides renais, os cálices menores e maiores, pelve renal, ureter, já foram destrinchadas minuciosamente em uma das revisões anteriores a essa. Mas é importante lembrarmos de algumas coisas nessa revisão. Número 1. A cápsula ela é de tecido conjuntivo denso não modelado. Então nós estamos na região mais externa e nós temos a cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado. Depois nós temos a região do córtex. Por fim, a região medular, os cálices, menores e os cálices maiores aqui, mais ou menos aqui nessa região, onde se encontra dois cálices menores. Então, da cápsula, que nós já comentamos que é tecido conjuntivo denso não modelado, não há muito segredo. No córtex, nós vamos ter, já foi mencionado isso, glomérulos renais, somente no córtex, túbulos contorcidos proximais e distais, tecido conjuntivo intersticial. Já na região medular, nós vamos encontrar aí a alça de Henle, vasos, artérias e vênulas retas e tecido conjuntivo intersticial também. Então essas são uma das diferenças entre o córtex e a medula renal. A pirâmide renal ela é composta aí por um conjunto de raios medulares. Ponto esse que eu não comentei na outra revisão, fiz uma revisão anatômica bem geral, mas eu acho que vale a pena assistir. Mas a pirâmide renal faz parte do conjunto dos raios medulares limitados pelas colunas corticais de Bertin. Então, entre cada pirâmide renal existe as colunas corticais de Bertin, as colunas renais. O raio medular ele é composto aí pela alça de Henle, de néfrons, justamedulares, envoltos aí por vastos, ou pelos vasos retos e artérias venulares retas. Eu gosto de colocar essa questão porque fica na minha cabeça. Fala, é reto, vasos retos, artérias retas, venulares retas. Se são os vasos retos, todos são retos. Então é assim que ficou na minha cabeça para lembrar disso. A pirâmide ela corresponde a um lobo renal. Então, uma pirâmide renal ela corresponde a um lobo renal. Poxa, isso é super importante, Então, é um lobo renal. Agora, o raio medular, que está composto aí pela alça de Henle, com uns vasos arteriais retos, veias retas, vênulas retas e tecido conjuntivo nessa área, corresponde a um lóbulo renal. Eu trouxe uma visão de lobo e lóbulo de uma literatura um pouco diferente dessa que você está vendo aqui agora. Mas basicamente são as mesmas coisas que diz respeito ao lobo e lóbulo. Há apenas alguma nomenclatura que substitui uma outra. Mas, como é uma revisão, não vou entrar no mérito. Lobo, pirâmide renal, lóbulo, raio medular. Beleza? Então agora você está dando uma olhada aí bem simples, está vendo aqui um glomérulo. Nós sabemos que o glomérulo é da região cortical, nem precisava estar escrito que é da região cortical. Nós sabemos que o túbulo contorcido proximal e distal são
da região cortical, nem precisava ter descrito. Nós temos aqui a região medular com a alça de Henle, a parte espessa, a parte mais delgada, mais fina. Nós temos aqui também as partes cujo o nome nós vamos chamá-las de espessa descendente, porque está descendo a espessa. Depois essa parte delgada aqui vai ser a parte descendente também, mas fina, parte descendente fina ou delgada da alça de Henle. E você tem uma pequena parte aqui, ó, ascendente, e por fim outra parte ascendente, só que espessa. Cada parte dessa vão se confluir lá no nosso ducto coletor. E lá no nosso ducto coletor, que vai receber esse conjunto de néfrons ali, ele vai ter, assim como essas outras partes, características singulares. Por exemplo, aqui vai entrar sódio, ali vai absorver água. E esse tipo de informação já é importante deixar na sua mente para florescer com maior facilidade, que eu vou dizer daqui a pouco. Repetindo a mesma coisa, acrescentando informações. Então aqui você tem glomérulo, né? Você tem aqui o túbulo contorcido proximal. Nós estamos falando dos túbulos renais, certo? Então aqui no túbulo contorcido proximal, nós vamos ter epitélio cúbico simples com microvelocidades e interdigitações de bases. Nessa região aí do túbulo contorcido proximal, há muitas, mas muitas mitocôndrias, certo? Nós temos zonas de oclusão, zonas de adesão, tudo nessa região que é epitélio cúbico simples com microvelocidade e interdigitações de base. Só de lembrar epitélio cúbico simples com microvelocidades, creio que é o suficiente. Quando nós vamos falar sobre o túbulo contorcido proximal, ele existe partes também, né? Existe uma parte mais próxima ao glomérulo, que é a região mais proximal. Existe uma parte que é mais distante, que seria o túbulo contorcido proximal numa região mais distal. Isso é importante comentar agora, para que floresça na sua mente algumas informações que nós vamos falar à frente. No túbulo reto proximal, né, nós temos aqui o ramo descendente espesso ou grosso, como está descrito aqui, que é epitélio cúbico simples. Então você consegue perceber que todo o túbulo aqui contorcido proximal, até nessa região aqui, é epitélio cúbico simples. Quando nós chegamos nessa região que já fica mais delgada, nós estamos na alça de Henle. E lembrando, existe todo esse conglomerado de túbulos, vai formar um néfron. Néfron esse que pode ser um néfron cortical ou um néfron medular. Não sei a diferença de néfron cortical e néfron medular. Só você dar uma olhada naquele vídeo de revisão anterior falando sobre rins. Mas basicamente está relacionado à proximidade da região cortical, proximidade da região medular. Lembrando que a alça de Henle dos néfrons medulares ou justa medulares, eles são mais compridos, mais profundos. Beleza? Então, aqui você tem agora a parte fina, né, da alça de Henle, que é descendente. Poxa, está descendo. Que tem epitélio pavimentoso simples, que é permeável à água, porque possui muitos canais de aquaporina. Um raciocínio interessante que eu já ouvi é que o epitélio pavimentoso simples, ele vai facilitar ser permeável à água, porque é mais fino, mais delgado. Porém, nós vamos focar nos canais de aquaporina. Por esse motivo que existem canais de aquaporina, tipo 2, 4, 3, vai ser responsável aí por ser permeável à água, para absorver a água também. Enfim, nós temos agora aqui o ramo ascendente, também fino, da alça de Henle, que é epitélio pavimentoso simples, só que ele é pouquíssimo permeável à água. O motivo? Canais de aquaporina, bem poucos, quase inexistente.
a quantidade de canais de aquaporina aqui nessa região. Por isso, o ramo ascendente da alça de Henle é epitélio pavimatoso simples também, mas pouquíssimo permeável à água. Quando nós chegamos no ramo ascendente espesso ou grosso da alça de Henle, nós estamos aí numa região que é impermeável à água. Essa região aqui, ela é completamente impermeável. Porém, curiosamente, é nessa região que nós vamos ter o segredo pelo qual há uma absorção de água pelo organismo. Você vai entender isso daqui a pouco. Por fim, nós vamos chegar aqui no túbulo contorcido distal epitélio cúbico simples, que tem microvilosidades, tá bom? Então, epitélio cúbico simples com microvilosidades, túbulo contorcido distal, beleza? Então, você vai ter agora o ducto coletor, beleza? O ducto coletor, ele é epitélio cúbico simples, que tem dois tipos de células super importantes. O primeiro tipo de célula são as células principais e o segundo tipo são as células intercalares. Isso aqui é importante para chuchu. Então você tem dois tipos de células aqui, as células principais e as células intercalares. Essa região também é super impermeável, porém, quando se liga ao ADH com a ação das células principais, essa região vai ficar permeável à água. Explico em breve. Acrescente uma coisa simples na mesma imagem. Acrescento. O fluido que vai ser filtrado, que nós vamos dar o nome de filtrado glomerular, que vai cair no espaço de Bowman, lembrando que ela que está revestida pela cápsula de Bowman, esse filtrado glomerular, ele vai ser possível somente porque nós vamos ter aqui a entrada dos fluidos aqui pela arteríola arteríola aferente. Somente por meio da arteríola aferente que nós temos a entrada aqui dos fluidos que serão filtrados e vão cair na cápsula de Bowman, ou melhor, no espaço de Bowman. E aqui o glomérulo renal, que é responsável pela filtração. Lembrando que vai ser responsável por filtrar muitas coisas, glicose, aminoácidos, sais minerais e até ureia. Tá bom? Visão bem simplória. E o que é importante comentar ainda nessa mesma imagem? Calma. Respira. Essa é a parte mais importante para você entender os outros pontos. Pensa numa história, né? Túbulo contorcido proximal, epitélio cúbico simples com microvilosidade de interdigitações de base. Poxa, eu já sabia disso. Tem muitas mitocôndrias, tem transporte ativo de glicose, de aminoácido, possui a função de reabsorção ativa aí de sódio, sais minerais, sódio, potássio, cloro, porque tem canais de aquaporina, por isso que ocorre essa absorção. Beleza. Simples, até agora eu lembrei, você só repetiu, é verdade. Na alça de Henle tem epitélio pavimatoso simples, reabsorção passiva de água, vai chegando aqui, vai ficando impermeável. Chega na parte espessa, está impermeável. Chegamos no túbulo contorcido distal, epitélio cúbico simples, mas tem um detalhe. O epitélio dessa região, cúbico simples, ele inesperadamente vai se diferenciar, imagem que ele diferenciou, epitélio cúbico, hein? E vai formar aí, ó, células colunares. Essas células colunares, responsável por exemplo a mácula densa,
aqui, ó, responsável pela mácula densa. Ela vão formar a mácula densa. Estou dizendo que essa diferenciação de epitélio cúbico simples em células colunares vão formar a mácula densa, que é um super detector que vai ter uma função muito importante para a produção de renina, certo? Então ela vai estar relacionado aí com o processo de renina-angiotensina. Lembrando que isso já foi falado ainda nas outras revisões sobre endócrino, se você não lembra de nada. Aqui você tem e ocorre uma reabsorção passiva e a reabsorção ativa, perdão, de sódio, potássio e cloro. Você tem um ducto coletor, epitélio cúbico simples, que é impermeável à água, não absorve nada, mas com a presença de ADH, justamente porque esse ducto coletor tem duas células muito importantes, que são as células principais e intercaladas, vão, por causa da função de uma dessas células e a presença do ADH, essa região vai se tornar permeável à água e você vai ter uma urina mais concentrada, dado que vai sair a água e vai permanecer mais lá a ureia, os íons, tá certo? Beleza, aqui você tem a mácula densa, que advém ali do túbulo contorcido distal, que é epitélio cúbico simples, mas se diferencia em colunar. A mácula densa ela vai ser um detector que vai enviar sinais para a arteríola eferente, que possuem células granulares ou justamedulares que vão produzir renina. E só para você entender, deixa eu só continuar aqui antes de realizar um comentário. Então a artéria aferente está recebendo os líquidos aqui, ó, o sangue vai ser filtrado, etc e tal. E a renina é liberada aí pelas células granulares ou justas medulares. Beleza. Um outro ponto interessante, nós temos aí a cápsula de Bowman, né? Nós temos aqui a cápsula de Bowman, folheto parietal da cápsula de Bowman, né, que vai revestir, o filtrado glomerular vai cair aqui, ó, o filtrado vai descer para o túbulo contorcido proximal e vai seguir o processo natural. Nós temos também o folheto visceral da cápsula de Bowman, veja ali o parietal, né, que vai ser como se fosse uma parede. Agora o folheto visceral ele vai estar relacionado aí com os podócitos, com as fenestras, as fendas de filtração que nós vamos ter aqui. Beleza? Os podócitos vão lançar prolongamentos, vão formar fendas, tudo isso para filtrar. Beleza? E nós vamos comentar um pouco mais sobre isso, né? Aqui você tem o espaço urinário, né? Espaço da cápsula de Bowman. E aí o túbulo contorcido proximal é epitélio cúbico simples. Aqui dá para chutar muito o epitélio cúbico simples, né? Em tudo quanto é canto. Beleza. Falando sobre filtração, existe uma membrana de filtração glomerular que tem as fendas de filtração. Aqui você tem os podócitos, fenestras, lâmina basal da célula endotelial, lâmina basal do podócito, membrana de filtração glomerular, né? Você tem aqui fenestra, membrana de filtração glomerular, diafragma da fenda. Então tudo contém, né? Que linguagem é esse? Então você vai ter aqui uma arquitetura muito engenhosa para garantir uma filtração, certo? E as fendas são o prolongamento dos podócitos que vão corroborar para a filtração. E a membrana de filtração glomerular, ela envolve ela faz parte tanto esse podócito que vai produzir as fendas, né, através dos pedicelos, que seria os prolongamentos dos podócitos, quanto essas fenestras que tem aqui, ó, como se fosse uma peneira. Poxa, falou e disse. Nunca fui tão assertivo na minha vida. Peneira. O desenho ficou ruim.
Mas, eu tenho que aprender a desenhar uma peneira. Aqui, ó. Né? Eita. Ficou muito... Aqui, ó. Peneira, tá vendo? Caiu aqui, ó, pingando. Tchau. Beleza. Então, poxa, essa peneira aqui é legal. Grava isso aqui que vai ser interessante lá na frente. Então, essa peneira, ela tem fenestras, tem a lâmina basal da célula endotelial, tem a lâmina basal do podócito e vai formar a membrana de filtração glomerular. Pronto, é isso. Super bacana. Gravar aí, né? Podócitos, fenestras, lâmina basal da célula endotelial, lâmina basal dos podócitos. Vai formar aí uma peneira, fenestras. E nós temos o diafragma da fenda. Poxa, olha que interessante. Então, além de termos a membrana de filtração glomerular, nós temos o diafragma da fenda. Vale a pena dizer que o que eu vou comentar aqui não é nem a metade das informações referentes ao funcionamento do diafragma da fenda, que também vai colaborar para realizar uma filtração com maior qualidade possível. E pensando nisso, antes de entrar aqui no diafragma, vale a pena lembrar que existe 1 milhão de néfrons, ou seja, 1 milhão desses negocinhos aqui, ó, 1 milhão disso aqui, ou seja, o sistema de filtração do corpo é muito refinado. O diafragma da fenda, ele vai reter as macromoléculas, que pode passar às vezes por proteína, e pode passar às vezes algumas proteínas. Então ela impede que proteínas e macromoléculas adentrem ao espaço de Bowman. Então você tem aqui a nefrina, a podocina, a alfa-actinina, FAT1, FAT2, que são responsáveis por esse processo de impedir que macromoléculas e alguns aminoácidos saiam daí na loucura, tá certo? Vamos dizer assim. O endotélio, né, ele é fenestrado, certo? Ele vai reter hemácia é muito grande, não passa aí. O que dizer dos leucócitos e plaquetas? Mesma coisa, né? O endotélio fenestrado, ele vai reter isso aí, não passa. Agora, a membrana basal glomerular, ela vai reter macromoléculas, ela é mais seletiva, né? Então, vai reter o que? Vai reter tamanho, vai reter carga elétrica, vai reter peso molecular. E o diafragma da fenda? O diafragma da fenda, certo? Vai colaborar para a formação desse filtrado glomerular que envolve água, sais minerais, resíduos nitrogenados, toxinas, glicose, aminoácidos, proteínas e peptídeos. E tudo isso, esse filtrado, vai para o espaço da cápsula de Bowman, né? Que por sua vez vai para o túbulo contorcido proximal, que tem células cúbicas, tal, que produz algumas moléculas que quebram proteínas nessa região. Ou seja, tudo aqui é organizado para não sair proteínas, aminoácidos, mas de vez em quando eles passam. E numa situação patológica, eles vão passar mesmo. Mas nós temos o mesanjo, ou as células mesangiais, extraglomerulares e intraglomerulares. Células essas que eu já comentei na outra revisão de rins. Vamos lá, what happened here? What is this? Okay, look there. Check it out. Células granulares ou justaglomerulares, né, elas têm a função de produzir renina. Ponto. A mácula densa, ela é um osmorreceptor, ela estimula as células justaglomerulares a produzirem renina. Isso daqui está muito easy.
Agora, as células mesangiais, que são o nosso diferencial aqui, elas têm uma função muito importante. Elas estão organizadas no espaço de maneira estratégica, como se alguém fosse lá e intencionalmente as colocasse num determinado local. Então, por exemplo, as células mesangiais extraglomerulares, elas são responsáveis por organizar e dar suporte aos capilares, mais especificamente a remoção de macromoléculas. Como assim? Elas estão aqui localizadas num ponto extremamente estratégico. Mas a que vai fazer uma diferença assim, top das galáxias, que eu estou comentando sobre, são as intraglomerulares. Você pode ver que ela está cheia de função aqui, né? Vai ajudar em vários pontos, como produzir toxinas pró-inflamatórias, produzir prostaglandinas. Está tendo infecção, essas células mesangiais aí que estão promovendo essa infecção para combater algum intruso, algum corpo estranho. Mas uma das funções dela, que é super importante, tem a ver com a peneira que eu falei agora há pouco, né? Tem a ver com a peneira, é que basicamente as células mesangiais intraglomerulares, elas vão fagocitar membranas de filtração glomerular que não estão funcionando. Então, a membrana de filtração glomerular, de repente, ela entupiu. Vamos supor que é uma peneira que entupiu ali. Então, ela vai, fagocita, ela se regenera. Por isso, sempre ela vai ficar funcionando de maneira adequada, graças às células mesangiais intraglomerulares. Na minha cabeça, não, eu acho que foi a palavra angelical, mesangiais, mas eu falei essa célula anjo. Ajuda mesmo, limpa, tira o que é ruim, reconstrói e tal. Quebra, se tiver que quebrar, quebra, nasce de novo, renova a pessoa, né? Tipo assim, Deus, anjos. Eu gravei dessa forma. Autorregulação do fluxo sanguíneo renal e o aparelho juxtaglomerular, eu não vou comentar muito, só vou pontual que está aqui, ó. Você tem o fluido tubular, depois tem a liberação de NO, as células granulares ou justaglomerulares que produzem renina ativa a guanilociclase, aumenta o GMP cíclico, abre canais de potássio, vai ter um vazamento de potássio para o líquido extracelular, ocorre uma hiperpolarização e isso causa uma inibição da liberação de renina, beleza? Tudo isso por causa da grande concentração, do aumento do fluido tubular. Agora, se houver uma pressão das arteríolas diminuída, vai ter uma estimulação para a secreção de renina pelas células justaglomerulares. Beleza? Repetir isso aí 2, 3 vezes é o suficiente. Agora nós vamos entrar numa parte que é simples, mas que necessita de uma atenção um pouquinho mais refinada. Eu estou falando desse aprofundamento aqui, ó, lidando com cada parte, seja a parte proximal, seja a parte descendente, espessa, fina, alce de Henle, a parte ascendente, fina, delgada, parte espessa ou grossa, ducto coletor. Então, todas essas partes aí nós vamos comentar agora, de maneira específica e intencional. Relembro, não vou explicar de novo, né? Mas mais uma vez, tem a parte mais espessa, tem a parte mais fina,
essas partes são ascendentes, essas partes aqui são descendente, parte mais fina, delgada, parte mais espessa ou grossa, ducto coletor. Então, lembrou disso aqui? Pois é, então olha só. Vou comentar detalhe por detalhe. Olha só. Túbulo contorcido proximal. Região, poxa, então onde que é túbulo contorcido proximal? Ah, é aqui. O que vai acontecer? Nós temos aí basicamente a região basolateral, região apical. Eu já vou te adiantar, eu acho que é importante fazer isso. Existem vários processos aqui, processos esses que nós vamos comentar, certo? Então, relaxa. Eita, chegou a travar aqui. Relaxa que nós vamos falar agora sobre os canais que estão envolvidos, né, nesse processo de filtração. Beleza. Primeira coisa é identificar onde está a membrana basal, que é a que está perto aí do vaso sanguíneo, certo? Essa é a região basal, essa então aqui é a região apical. Esse túbulo, que por exemplo o túbulo contorcido distal, ele vai ser responsável por algumas funções, e claro que eu estou falando do túbulo contorcido proximal na região proximal, beleza? Ele está relacionado aí com células que estão ricas com a enzima anidrase carbônica, que quem não lembra é responsável por transformar H2O, CO2 em bicarbonato, certo? O ácido carbônico em bicarbonato. Tudo isso pela enzima anidrase carbônica. Então, nós vamos ter bicarbonato na região proximal do túbulo contorcido proximal. Um dos diferenciais dessa região proximal, do túbulo contorcido proximal, é a presença de SGLUT1 e GLUT2. Função: entrada de glicose e sódio. Glicose é essa que vai ir para o sangue por meio do canal de GLUT2. Então a S-GLUT1 vai ser responsável pela entrada de sódio com glicose, e a glicose vai ir para o sangue pela responsabilidade do canal GLUT2. S-GLUT1 entra sódio e glicose. GLUT2 envia para o sangue a glicose. Fácil, né? Esse é um baita de um diferencial. Nessa região basal aqui, base lateral tal, nós vamos ter aqui uma bomba de sódio e potássio, sempre tem, né, o equilíbrio eletrolítico. Nós vamos ter aqui outra bomba, sódio, você tem aqui a entrada de sódio, a saída de H+, né, íon H+. Esse íon H+, que está aqui, ó, ele vai colaborar para a formação do bicarbonato, que possui na membrana basal aqui um canal de difusão só para ele, para o bicarbonato. E mediante a clivagem desse ácido carbônico aqui, vai se liberar o H+, esse que vai participar desse canal, dessa bomba, em que ele vai sair e vai entrar mais potássio. Por sua vez, esse potássio vai sair, esse sódio, né? Estou falando potássio, mas é sódio. E por sua vez, esse sódio ele vai sair e vai entrar potássio. Agora sim. E nós temos ainda uma forma de íons entrar para a circulação sanguínea, que é pelo transporte paracelular. Ou seja, entre as células. Pode ver que não tem um canal aqui não. Eles passam entre as células mesmo, né? Em tese não existe canal aqui, mas mesmo assim eles passam. Transporte paracelular. Beleza. O que é importante citar aqui? Diabetes mellitus. Por quê? Nós temos a entrada de glicose que vai
para o GLUT2 vai para a corrente sanguínea. Acontece que enquanto a glicose está no nível 100, 200, esse processo está acontecendo, essa reabsorção da glicose, ela está acontecendo de maneira fisiológica. Na verdade, essa reabsorção da glicose ela é proporcional à concentração no plasma até o transporte ser atingido. Existem alguns outros pontos a comentar, mas de início vai ser isso aqui. Nós temos, né, uma variação que é normal, que é 100, 200, porém, quando tem um excesso de glicose, esses canais S-GLUT1 e GLUT2 não vão conseguir eliminar, colocar toda a glicose para a corrente sanguínea, né? Então, quando chega no 300 é o limiar renal de glicose. Então, a concentração de glicose ela aumenta tanto que ocorre uma saturação dos canais S-GLUT1 e GLUT2. E essa concentração de glicose no plasma a partir do 300 mg por 100 ml de plasma, de glicose no sangue, ela começa a ir para a urina. Não começa a ser mais reabsorvida, porque tem muito. Então aí você vai ter uma glicosúria. Legal, né? Quer dizer, não é legal, mas o processo que ocorre é esse. Né? Vamos para os túbulos contorcidos proximais ainda. Ainda estamos nos túbulos contorcidos proximais. A diferença é que estamos na parte mais descendente. Quase chegando ali na alça de Henle. Aqui, olha só, presta atenção, olha que interessante. Você tem simportes, aqui a região basolateral, região apical. Você tem simporte de sódio com aminoácido, simporte de sódio com citrato, lactato, simporte de sódio com fosfato. Então, o sódio aqui, ó, ele está sendo usado como simporte para várias outras moléculas. Né? E nessa região nós vamos encontrar aí canais de aquaporina 1. Então começa a ter uma absorção, uma reabsorção que vai para a corrente sanguínea. Olha que legal. Né? Aminoácido vai, citrato, lactato vai, fosfato vai. Alguns íons aqui, ó, também vão pelo transporte ou pelo transporte paracelular, né? E nós temos aqui a região distal do túbulo contorcido proximal. A região distal do túbulo contorcido proximal, ela é bem simples. É o seguinte: a região distal do túbulo, lembrando que nós saímos agora da região contorcido proximal, agora estamos na região distal do túbulo contorcido proximal. Ainda estamos, eu sei que é cansativo escutar isso, mas é a verdade. Estamos na região do túbulo contorcido proximal. Estamos no túbulo contorcido proximal na sua região distal. Beleza? Na sua região distal. Então, basicamente aqui você tem dois canais aqui, dois canais aqui. Aqui você tem um canal que é basal, aqui você tem um canal, aqui você tem a região apical. O que há de diferente para nós diferenciarmos até aqui todas as outras regiões? Número 1, primeira região aqui, você tem diabetes. Primeira região proximal diabetes. Segunda região, você tem muitos simportes e canais de aquaporina 1, mas que não tem nada a ver com a DH, tá? Já na região distal, você vai ter ânion, né? Você vai ter glutamina aqui, ó. E eu vou comentar sobre isso. O que acontece? Aqui você vai ter nessa parte que já descendente a bomba de sempre de sódio e potássio, equilíbrio eletrolítico. Você tem um simporte aqui de potássio e cloro que vão para a corrente sanguínea.
mas você tem um H+ que se liga a um ânion. E quando eles se ligam, eles são endocitados pela célula. E dentro da célula, eles vão ser clivados. E o H+ vai ser liberado para o fluido tubular. E o ânion vai ser clivado. Vai, mais uma vez, para o túbulo contorcido proximal na sua parte distal. E quando ele sair, ele vai realizar um processo de simporte com o cloro. Então ele sai, o cloro entra. Então esse é o processo básico da diferença. Então na região distal nós temos o H+ com ânion, que vai realizar essas trocas aí. Um outro ponto super power interessante, antes de entrar na alça de Henle, de fato, ainda nessa parte distal, nós temos aí a formação do bicarbonato novamente, mas agora por outro meio, não só pela enzima anidrase, não só pela água, não só pelo ácido carbônico, mas também em razão da glutamina, que nós vamos comentar. Mas aqui nessa região você tem a região basal, a região apical, aqui você tem sódio, sódio H+, certo? A bomba de sódio e potássio sempre está aqui para o equilíbrio eletrolítico. E aqui você tem o ácido carbônico, o sódio, indo para a corrente sanguínea, né? Está relacionado aí com o controle do pH. Você tem a glutamina, que ela se forma em razão da entrada de algumas aminas, né? Aminas essas que vão formar alguns compostos tóxicos, e um deles não tóxico, mas é um ácido, é o alfa-KG. Alfa-KG está responsável aí, quando clivado, quando a glutamina está clivada, forma o alfa-KG, que é responsável pela formação do bicarbonato. Lá em cima você pode ver que o bicarbonato ele faz simporte com sódio para ir para a corrente sanguínea, e aqui também simporte com sódio para ir para a corrente sanguínea. Você pode estar olhando para isso e falar assim: nossa, qual é a relevância disso? Existem duas relevâncias básicas. Número 1, diurético, que eu vou comentar, e número 2, entender esses processos vão nos ajudar a compreender como o corpo reage a algumas situações de excesso de ácido no corpo, ou o contrário também no corpo humano. Eu já explico. Bem, aqui você tem a alça de Henle, de fato, né? Aqui no ramo ascendente espesso, e eu vou explicar porque nós estamos no ramo ascendente espesso. Alça de Henle, nós temos uma parte lá rica em canais de aquaporina, absorção de água, certo? Que vai para o sangue, processo bem fino, bem legal. Mas como essa água ela é devolvida para o sangue? Como essa água ela é absorvida? Então, nós conseguimos entender isso quando vamos estudar a parte que é impermeável. Pois é, parece não ter sentido, mas tem. A parte espessa, que é a parte impermeável, a parte, a saber, ascendente da alça de Henle, possui na sua região basal simporte de potássio e cloro, que vão para a corrente sanguínea, potássio, cloro, bomba de sódio e potássio, equilíbrio eletrolítico. Também existem alguns canais, né, de potássio, não sei o que. Mas aqui, ó, na alça de Henle, ramo ascendente, na parte espessa, nós vamos ter um canal apical chamado canal apical triônico. Vou repetir. Canal apical triônico, que vai enviar cloro, sódio e potássio para a corrente sanguínea. Three things. Três importantíssimos para
regulação e concentração de meios. Como assim? Ou melhor, de onde que eles estão vindo? Eles estão vindo aqui, ó, da região espessa. E por isso, nessa região aí, ó, você vai ter durante a passagem do fluido nessa região, esse fluido ele vai perder cloro, sódio, potássio, todos esses sais minerais, e vai ficar uma região hipotônica, menos concentrada. E o sangue vai ficar o quê? Mais concentrado, hipertônico. Você tem um transporte aqui paracelular, ó, que vai para o sangue também, levando vários sais minerais. E isso vai causar, esse movimento da alça de Henle vai causar o que nós chamamos de mecanismo de contracorrente. Isso é importante, principalmente nos néfrons medulares, que eu já comentei que são mais compridos e mais profundos. E isso vai colaborar para a reabsorção de água, devido a essa diferença de gradiente de concentração. Legal, né? Então aqui, ó, ele consegue organizar de tal forma, quando eu falo ele, é o organismo, né, tal como uma rodovia sinalizada, intencional, proposital. Você pode perceber que o organismo ele envia água para corrente sanguínea. Aqui ele já não envia e aqui ele passa a enviar novamente, dado que a essa diferente concentração. Então o fluido tubular, ao passar pelo ramo descendente, vai se concentrando em direção à curva da alça, e onde já possui um acidente vai sendo diluído até hipotonicidade, túbulo distal. Então dessa forma nós vamos conseguir absorver, né, muitos sais minerais que são importantes para o organismo. Isso é importante para entender sobre diuréticos, ou seja, não adianta você usar um diurético que atue, né, no túbulo contorcido proximal, porque lá a taxa de sal é devolvida no sangue, é normal, se compensa. Mas se você usar diurético e bloqueia o sal lá para ir para o sangue, a alça compensa e o túbulo contorcido distal compensa a falta de sal que está sendo jogada lá no proximal. Por isso que não é bom usar diurético lá na região do túbulo contorcido proximal. Você vai ver que tem diuréticos de alça que bloqueiam o cloro aqui, ó, né? E eles são mais eficazes. Os diuréticos tiazídicos, os diuréticos poupadores de potássio, vão atuar na alça no ramo ascendente espesso. E aí, esse diurético vai ter sua função concretizada. Claro que é importante você dar uma revisada nisso aqui, assistir um vídeo um pouco sobre, porque se eu for aprofundar não vai acabar nunca, né? Túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, o que tem de diferente? Esse X aqui, ó, acabou. Tem X no túbulo contorcido distal aqui, ó, X. X, então é isso. Tem X no túbulo contorcido distal. Beleza. Tem receptores para aldosterona, para aumentar a atividade dessa região. Ocorre uma despolarização aí da membrana, né? Então, o que acontece? Esses túbulos contorcidos distais, eles vão ter muitos receptores de mineralocorticoides, e quem vai se ligar geralmente é a aldosterona, na maioria das vezes. E lá nesse túbulo contorcido distal, que vai se ligar a aldosterona, ela faz com que nessa região tenha um aumento da atividade dela. Então, o que funcionava começa a funcionar mais. É isso. Mas esse aumento
vai ter uma consequência de atividade. Uma dessas consequências é que aqui você tem, né, a região apical, a região basal. Esse fluido tubular que está aqui, ó, ele vai pelo receptor ENaC perder sódio e esse sódio vai para o sangue. Detalhe, a aldosterona se liga nesse receptor mineralocorticoide e aumenta a atividade do ENaC. Então, ENaC é próprio daqui também, ó. ENaC parece nome de ProERD, nome de algum projeto social. ENaC, não parece? Escola para os mais velhos. Termina o ensino médio em 2 anos. Aí o ENaC, o curso, né? Faça cursos preparatórios, ENaC. Então o ENaC ele começa a pegar sódio e vai enviar para o sangue, vai enviar para o sangue, vai enviar para o sangue. E aumenta a atividade porque a aldosterona se ligou no receptor mineralocorticoide. Você tem a bomba aqui, ó, de sódio e cloro, que também, ó, que é esse importe de sódio e cloro, que também vai enviar esse sódio e cloro lá para a corrente sanguínea. E tem um detalhe, devido a esse excesso de sódio que está saindo, que é positivo, né? Tem carga positiva, ele vai fazer com que ocorra uma despolarização, porque está saindo muita carga positiva. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó, despolarizado. Fora de um jeito, dentro de outro. Né? E esse excesso de sódio que está saindo e potássio que está entrando, e aí você tem um cloro, ó. E aqui você tem um cálcio, ó. E aqui você tem um sódio, ó. Aqui você tem um cálcio. Vai ter um problema. Todos os receptores que enviam o cálcio para fora vão ser fechados. E ó, por causa da despolarização, o cálcio não é devolvido para o meio extracelular. Ele continua entrando, ó. Então vai aumentar a concentração de cálcio aí no túbulo contorcido distal. E vale lembrar que um diurético diazítico ele vai atuar aqui, ó, nesse simporte aqui de sódio e cloro. Beleza? Então esse é o detalhe do túbulo contorcido distal. Repetir mais 3 vezes dá certo, né? No ducto coletor nas células principais e no ducto coletor nas células intercaladas, 2 tipos de células, né, principais e intercaladas, nós vamos lembrar do que? Número 1, antes de falar sobre o ducto coletor, né, que eu acho importante dizer. Então, no ducto coletor, tenta falar comigo, ducto, não isso, né, coletor, peraí. Você vai ter 2 células que são principais e intercaladas. Então é isso. 2 células do tipo principais intercaladas. Certo? As células principais, elas vão estar responsáveis aí, ó, pela produção de as células principais, elas vão estar responsáveis aí pela produção de... Meu pai do céu, o que aconteceu na minha cabeça? Espera aí. As células principais, elas vão estar responsáveis por se conectar com o ADH. Nós vamos comentar sobre isso. Já as células intercaladas, elas são divididas em A e B, em alfa e beta. Beleza? Então é isso. As células principais estão relacionadas com a ADH e as intercaladas estão divididas em alfa e beta. Alfa vai estar relacionado com a acidose metabólica e beta, alcalose
metabólica. Alcalose metabólica. Beleza? Então, peraí. Tem uma travada aqui, ó, que você tá vendo. Mas basicamente é isso. Então vamos já começar a falar sobre os principais. No ducto coletor, nós temos as células principais que são impermeáveis. Impermeável, não entra água aqui, ó, não passa nada até chegar a DH. Entendeu? É aquela pessoa que diz, não, aqui não entra ninguém, não passa nada, meu coração tá fechado. Aí chega o ADH. O ADH, ele chega, né, e ele faz com que a pessoa faz com que essa região absorva a água, né, envie essa água para o sangue, beleza? E como que isso vai acontecer, né? Primeiro, você tem ali o fluido tubular, né, que vai virar urina e tal. E você tem as células principais ali de boa, tranquila. E você tem um receptor chamado V2. V2. O V2 ele se liga ao ADH, se liga ao ADH. Quando o V2 se liga ao ADH, aumenta a adelinato ciclase, aumenta a MP cíclico por consequência, e faz com que os canais de aquaporina 2, aquaporina 3, aquaporina 4 comecem a funcionar e comecem a ocorrer a absorção de água. Você tem bomba de sódio e potássio tudo quanto é canto, uma vez que ele é responsável aí pelo equilíbrio eletrolítico. Você tem a difusão de sódio, difusão de potássio, certo? E aí você tem um fluido tubular. Enquanto isso, nós não podemos esquecer que se essa água está sendo absorvida, essa urina ela vai ficar mais concentrada no ducto coletor. Lembrando que muitos sais minerais já foram embora, você lembra disso? Lá na parte espessa da alça de Henle ascendente. Então a água na urina é devolvida para a corrente sanguínea e o fluido tubular que vai virar urina faz com, por consequência, tem a urina fica mais concentrada. O fluido tubular fica mais concentrado. Então tá aqui, ó, DH, V2, adelinato ciclase, aumenta MP cíclico, ocorre um bocado de processo, ativa as aquaporinas. Ó, a dineína aqui, eu gosto da dineína. Bora lá. No ducto coletor, nós também temos as células intercaladas, que eu falei que são divididas em A e B, alfa e beta. A alfa está relacionado com a acidose metabólica. Como assim? A pessoa começa a ter uma acidose metabólica. Primeiro, a respiração vai tentar, né, compensar essa acidez no sangue. A respiração, mas não vou comentar, porque não é o caso. O rim também, ele começa, depois de um tempo, a tentar colaborar para diminuir essa acidose metabólica. E, primeiro ponto, membrana basal, membrana apical. O que vai ocorrer? Aqui você tem H+, que é ácido, aqui você tem H+, aqui ó, ácido, né? Então, o corpo vai enviar cloro para a corrente sanguínea, vai formar bicarbonato, vai enviar bicarbonato, que é básico, para a corrente sanguínea, e vai tentar pegar o H+, produzido por essa reação aqui do ácido, e vai jogar ali para os nossos túbulos, o nosso ducto, né? O nosso ducto coletor, fazendo com que esse H+ saia da corrente sanguínea e vá para o ducto coletor. E ele começa a jogar, a colocar muito bicarbonato no sangue para tentar tornar um sangue mais básico, para tentar amenizar a acidose metabólica. Aqui você tem um processo mais ou menos, né, muito H+, então você joga para cá os H+, que vai para o ducto coletor, H+ indo para o ducto coletor. Aqui você tem esse importe, né, potássio H+, vai jogando potássio para cá, ó, hiperocitacemia, excitação do sistema nervoso, e começa a tentar
reagir a essa acidose. Quando a gente fala do tipo B ou beta, nós estamos falando justamente do contrário. Se você olhar a membrana basal e apical aqui, mudou, ó. Tá vendo? Você dá uma olhada aqui, ó. Trocou. Ele está jogando agora o que? H+ no sangue. Quer que o sangue fique ácido. Por quê? Está básico demais. Alcalose metabólica. Enquanto isso, ele pega bicarbonato e joga onde? No ducto coletor. Então, ele retira bicarbonato do sangue, que é básico. Então, é isso. As células tipo B ou beta vão atuar dessa maneira, dessa forma, no corpo humano.